Você já se sentiu invisível, rejeitado ou deixado de lado, como se sua história não tivesse valor? E se eu te dissesse que uma das histórias mais poderosas da Bíblia começa exatamente assim, com uma mulher ignorada, ferida e abandonada no deserto? O nome dela era Agar, uma escrava que parecia esquecida por todos, mas não por Deus. E o que aconteceu com ela mudou o destino de uma nação inteira. Neste vídeo, você vai descobrir como Deus viu Agar quando ninguém mais viu, e como essa história pode transformar a forma como você enxerga suas próprias lutas. Se você já enfrentou rejeição, abandono ou momentos em que parecia que Deus estava em silêncio, fique comigo até o final, porque a história de Agar pode revelar algo surpreendente. Deus nunca ignora aqueles que o mundo esquece. Para entender a jornada de Agar, precisamos voltar ao contexto da casa de Abraão. Deus havia feito uma promessa extraordinária a ele, que se tornaria pai de uma grande nação. No entanto, havia um obstáculo que parecia impossível de superar. Sua esposa, Sara, não podia ter filhos. Naquela época, ter descendência era extremamente importante, não apenas para a família, mas para a continuidade de uma linhagem inteira. Os anos começaram a passar e a promessa de Deus parecia cada vez mais distante da realidade. A espera se tornou longa, silenciosa e cheia de incertezas. Com o tempo, a frustração começou a crescer. Sara, cansada de esperar por algo que parecia nunca acontecer, tomou uma decisão que mudaria a vida de todos ao seu redor. Na casa deles havia uma serva egípcia chamada Agar. Ela era estrangeira, uma mulher sem posição social elevada, alguém que vivia à margem das decisões importantes daquela família. Mesmo assim, Sara decidiu entregá-la a Abraão para que, por meio dela, nascesse um filho que pudesse cumprir aquilo que parecia ser a promessa divina. Talvez, naquele momento, aquilo tenha parecido uma solução. Mas muitas vezes, quando tentamos resolver com nossas próprias mãos aquilo que exige paciência e confiança, acabamos criando situações ainda mais complexas. Agar foi colocada em uma posição que ela mesma não escolheu. Sua vida, seu corpo e seu futuro passaram a fazer parte de uma decisão tomada por outros. Com o tempo, Agar engravidou. Aquilo que parecia apenas um plano rapidamente mudou a dinâmica dentro da casa de Abraão. A gravidez trouxe tensão, emoções difíceis e conflitos inesperados. A relação entre Sara e Agar começou a se deteriorar. O ambiente dentro da casa deixou de ser tranquilo e passou a ser marcado por ressentimentos, olhares duros e sentimentos de rivalidade. Sara começou a sentir o peso da situação. A presença de Agar e sua gravidez tornaram-se um lembrete constante da dor que ela carregava por não conseguir ter filhos. O que antes parecia uma solução, agora se transformava em uma fonte de sofrimento. A tensão aumentou tanto que Sara começou a tratar Agar com dureza. A serva, que já ocupava uma posição vulnerável, passou a enfrentar humilhações e sofrimento dentro do lugar que deveria ser seu lar. Para Agar, aquela situação se tornou insuportável. Imagine o que ela deve ter sentido. Ela não havia pedido para estar naquela posição. Não escolheu aquele caminho. Mesmo assim, agora carregava o peso das consequências de decisões tomadas por outras pessoas. Chegou um momento em que Agar simplesmente não suportou mais. Sentindo-se rejeitada, humilhada e completamente sozinha, ela tomou uma decisão desesperada: fugir. Ela deixou tudo para trás e partiu em direção ao deserto. O deserto, nas histórias bíblicas, muitas vezes representa momentos de provação, solidão e incerteza. Para Agar, aquele deserto era mais do que um lugar físico. Era o reflexo da dor que ela carregava dentro de si. Ela estava grávida, sozinha e sem saber o que o futuro reservava. Não havia garantias, não havia segurança, não havia um plano claro.
apenas o silêncio vasto do deserto ao seu redor. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Momentos em que parece que todas as portas se fecharam. Momentos em que você se pergunta se alguém realmente percebe o que está acontecendo com você. Para Agar, aquele parecia ser o ponto mais baixo de sua história. Mas é justamente nesse momento que algo extraordinário acontece. Enquanto Agar estava no deserto, o anjo do Senhor apareceu a ela. Esse encontro muda completamente o rumo da narrativa. O que torna esse momento tão poderoso é o fato de que Deus não escolheu falar com um rei, um líder poderoso ou um personagem famoso. Ele escolheu falar com uma serva estrangeira que havia sido rejeitada. O anjo a chamou pelo nome Agar. Esse detalhe é profundamente significativo. Deus não a viu apenas como uma serva ou como parte de um problema familiar. Ele a viu como uma pessoa. Ele conhecia sua história, sua dor e sua jornada. Então, o anjo fez uma pergunta simples, mas carregada de significado. De onde você vem e para onde está indo? Essa pergunta revela algo importante. Deus se importa com o caminho que percorremos. Ele se importa com nossa história, com nossas lutas e com os lugares pelos quais passamos. Durante esse encontro, Agar recebeu uma mensagem e uma promessa. Deus disse que ela teria um filho e que esse filho teria um futuro significativo. Seu nome seria Ismael. O nome Ismael carrega um significado profundo. Deus ouve. Isso significa que mesmo quando parecia que ninguém estava ouvindo seu sofrimento, Deus estava. Agar percebeu naquele momento algo extraordinário. No meio do deserto, no lugar onde ela se sentia mais sozinha, Deus havia aparecido. Ele a viu, a ouviu e falou diretamente com ela. Diante dessa experiência, Agar fez algo surpreendente. Ela deu a Deus um nome que nunca havia sido registrado antes nas Escrituras. Ela o chamou de El Roi, que significa o Deus que me vê. Imagine a força dessa declaração. Uma mulher que se sentia invisível para o mundo, agora reconhecia que havia um Deus que realmente havia. Esse momento se torna um dos mais emocionantes de toda a narrativa bíblica, porque revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não se limita a agir apenas na vida de pessoas poderosas ou famosas. Ele vê aqueles que são esquecidos, ignorados ou rejeitados. Agar voltou daquele encontro com uma nova perspectiva. Sua história não terminaria no deserto. Seu filho nasceu e recebeu o nome Ismael, exatamente como Deus havia prometido. E mais do que isso, Deus declarou que dele surgiria uma grande descendência. Pense na transformação dessa história. Agar começou como uma serva sem voz, uma mulher que parecia insignificante dentro de uma estrutura social rígida. Mas Deus a encontrou em seu momento mais difícil e a colocou dentro de um propósito maior. A história de Agar revela algo que muitas vezes esquecemos. Deus frequentemente escolhe trabalhar através de pessoas improváveis. Ao longo da Bíblia vemos isso acontecer repetidas vezes. Pastores se tornam reis, pescadores se tornam líderes espirituais, pessoas comuns se tornam parte de histórias extraordinárias. Agar se encaixa perfeitamente nesse padrão. Ela não tinha posição social, influência ou reconhecimento, mas foi vista por Deus. Essa é uma mensagem extremamente poderosa para os dias de hoje. Muitas pessoas vivem com a sensação de que suas vidas são pequenas demais, comuns demais ou insignificantes demais para terem valor. Mas a história de Agar mostra que Deus não mede importância da mesma forma que o mundo mede. Talvez você já tenha passado por momentos de rejeição. Talvez já tenha sentido que ninguém percebe o que você está enfrentando. Talvez já tenha se perguntado se Deus realmente está vendo sua luta. A experiência de Agar no deserto traz uma resposta clara. Deus vê.
Ele vê as lágrimas que ninguém mais percebe. Ele ouve as orações que às vezes parecem silenciosas. Ele conhece as histórias que ninguém mais conhece. Assim como Agar descobriu naquele deserto, existe um Deus que se importa profundamente com cada pessoa. A história dela não terminou no abandono, nem na dor, nem na solidão. Ela encontrou um Deus que a viu quando ninguém mais via. E essa verdade continua relevante hoje. Se Deus viu Agar no deserto, Ele também vê você.